Olá, amigos do setor EAD, bem-vindos de volta ao nosso preparatório para o TRE de São Paulo. Meu nome é Rogério Vieira e nós vamos iniciar agora o nosso curso preparatório de noções de informática. Então nós tivemos uma aula introdutória, uma aula inicial, que nós só mostramos como que vai ser a estrutura do curso, e agora sim nós vamos partir para desenvolver cada um dos tópicos do nosso edital. Começando então aqui. Então nós vamos falar nessa aula de sistemas operacionais, né? Quais são os sistemas operacionais principais, o que é um sistema operacional, as definições. Então, em microinformática, o jargão da microinformática estabelece alguns conceitos básicos iniciais que hoje já estão mais difundidos, já fazem mais parte do nosso dia a dia. Então fica fácil de explicar, fica mais fácil de explicar. O primeiro conceito mais básico de microinformática é o conceito de hardware e software. Sendo o hardware sempre a máquina, o equipamento físico, e o software o programa, o aplicativo que roda nessa máquina, o programa. Então é a parte lógica, os programas, o aplicativo. Esse é o conceito mais básico, é o conceito inicial mais básico de microinformática. Depois nós temos o conceito de processamento de dados. Processamento de dados é a recepção de uma informação. Então quando eu digito ou quando eu escaneio uma informação, ou quando eu gravo alguma coisa, eu falo no meu, por exemplo, no meu telefone celular ou no meu no microfone do meu computador, eu estou gerando uma entrada de dados, que pode ser digitada, pode ser escaneada, pode ser falada. De várias formas essa informação vai ser inserida dentro do sistema computacional, seja ele qual for, seja ele um computador, seja ele um celular. E essa informação ela vai ser processada, ela vai ser transformada. Esse dado cru, essa informação crua, ela não faz sentido, ela é desorganizada. Então ela vai ser processada, vai ser organizada, catalogada, e aí sim ela vai se transformar numa informação válida, uma informação com uma utilidade prática, que significa alguma coisa, que você consegue obter uma resposta para uma pergunta utilizando essas informações iniciais, que eram inicialmente dados soltos, dados desorganizados, informações desorganizadas que se transformaram numa informação com sentido. Então esse é o processamento de dados, é a transformação do dado cru em alguma coisa, em alguma informação válida. E a armazenagem. Então transforma, ajusta, completa, compara e processa, ou seja, eu transformo a informação, transformo o dado numa informação válida. Tipos de computador. Vocês já devem ter ouvido falar de PC. PC significa Personal Computer. Então vem do inglês, né, computador pessoal. O PC ele foi uma forma de popularizar o computador, de trazer o computador para o uso doméstico. Porque antes o computador o uso do computador estava restrito às empresas, que eram os grandes computadores, os computadores de alta capacidade, que eram chamados de mainframes, né, que eram chamados de computadores de empresariais. O PC, quando ele apareceu, ele era o que nós chamamos de microcomputador. Porque ele tinha uma capacidade absurdamente menor comparado com o mainframe, ele era um computador muito mais fraco, com muito menos recursos que o mainframe. E então ele foi batizado de microcomputador. Você tinha o grande computador e o microcomputador. E você tinha esses dois extremos. Então você tinha o micro de um lado e você tinha o grande do outro. Com o passar do tempo, essa diferença entre os dois foi diminuindo. Então hoje não faz muito mais sentido você falar que o computador é um microcomputador. Hoje quem é um microcomputador são nossos tablets, nossos telefones celulares, nossos televisores hoje são microcomputadores, as Smart TV hoje elas são microcomputadores. Então nós temos a categoria de microcomputador, ela foi herdada por esses outros dispositivos, tablet, celulares, até alguns notebooks, eles podem ser considerados microcomputadores, que são computadores são computadores de uma capacidade de processamento menor. E o nosso desktop, que era o micro, passa a ser o médio ou mini, ele sobe, né? Então aquele computador de mesa, ele passa a sobe um nível, né? Ele passa a ter uma categoria um pouco diferente. Isso não é só para categorizar, só para distribuir essa categoria de cada um, e cada um
desses computadores vai depender da aplicação que você quer dar. Qual que é o uso que você vai fazer desse equipamento, desse computador. Então ele de acordo com o uso da sua necessidade, você vai optar por um computador, um micro, ou um médio, ou um mainframe, um computador de alta capacidade, enfim. A língua do computador. O computador ele não fala nossa língua. Muitas pessoas já devem concordar com isso. Não fala nossa língua, a gente não consegue se entender, nem ele nem a gente. Mas na verdade o que ele faz? Ele transforma tudo o que a gente faz no computador, todo tipo de entrada, aquelas entradas de dados, ele vai transformar isso, vai traduzir isso em uma linguagem que é a linguagem binária, que é a linguagem de 0 e 1. Binária de dígito binário, né, de dois valores. Então esse código binário vai ser a língua do computador. Então ele vai pegar uma imagem, vai traduzir vai transformar essa imagem em uma sequência de zeros e que ele seja capaz de trabalhar. Porque ele vai trabalhar no nível de circuitos eletrônicos. O circuito eletrônico ele trabalha com ligado e desligado, com estados, né? Estado de ligado e estado de desligado. O que é ligado e desligado? É com energia elétrica, não sei fazer o símbolo da energia elétrica, não faz de conta que isso aqui é um raiozinho, mas com energia elétrica ou sem energia elétrica. Então, ligado tem energia elétrica, tem alimentação, desligado não tem. E aí, com esses dois estados, ele vai conseguir construir todas as informações nos circuitos eletrônicos dele. Isso nós chamamos de uma base de linguagem, né? Existem outras bases de linguagem, bases de contagem que a gente utiliza no nosso dia a dia. A gente conta, existe uma dentro do mundo de informática, existe uma chamada hexadecimal. A hexadecimal é uma linguagem com base 16. Eu conto de 1 a 10 e depois eu começo A, B, C, D até F, para dar 16. Ou seja, existe essa linguagem que é na base, que a gente conta na base 16. Existe uma outra linguagem que a gente usa no nosso dia a dia, que é a linguagem a base de dias. O dia tem 24 horas igual um dia. Outra 60 minutos igual uma hora. Então essa aqui é a base 60, essa aqui é a base 24, a base 30, que é do mês. E por aí vai. Então são bases, são formas de contagem. A gente conta em dúzia também, uma dúzia, 12 dá uma dúzia. Então cada vez que você junta um número uma determinada sequência e você considera uma unidade daquela sequência numérica, é uma base. Então a base mais simples que existe é a base 0 e 1, que é a base binária. Aqui eu coloquei uma tabela com os valores em binário e decimal. Então vocês têm os principais valores de binário e decimal. O concurso público, principalmente o TRE, ele costuma fazer algumas pegadinhas. Uma pegadinha, e é histórico, já aconteceu em algumas... eu tenho alguns exemplos de concursos que aconteceram, é pedir uma conversão de um número binário para decimal, um número decimal para binário. Na prática, é um tipo de informação que você não usa no seu dia a dia para muitas coisas. É só se você trabalha com programação, você trabalha com algumas coisas mais avançadas na parte de informática. O que acontece é que eles pedem justamente por aquele motivo que eu falei, para tentar filtrar mais os candidatos. Baseado nisso, eu vou fazer uma demonstração, eu vou ensinar uma técnica muito rápida. A gente vocês têm muita coisa que estudar, muita coisa na cabeça de outras matérias mais pesadas, e ocupar espaço com uma informação necessária, uma informação como essa que na prática vocês raramente vão utilizar. Mas infelizmente pode ser que o concurso cobre isso. Em 2008 o TRE cobrou. Acho que eles perguntavam quanto que era 28 em binário. Ou seja, eles davam o número 28 e você tinha que converter em 0 em 1. Então, pelo menos para que vocês vejam isso uma única vez, ou tenham uma familiaridade mínima com esse formato, com essa conversão, eu vou dar dois exemplos, tanto de binário para decimal, como de decimal para binário. Vamos lá então.
Então, o macete para a gente mudar de binário, ou seja, de 0 e 1, para a nossa base de trabalho normal, a nossa base matemática de trabalho normal, que é a base 10. Como que eu faço? Eu vou escrever um número, então eles vão dar um número lá, por exemplo, no caso que eu falei 28, eu vou escrever o número 28. Desculpa, nesse caso aqui nós estamos falando uma mudança de, esse primeiro exemplo é a mudança de binário para decimal. Então eu vou escrever o número binário e embaixo de cada dígito eu vou começando da direita para a esquerda, eu vou colocar uma potência de 2. Como eu falei, a base é 2, então tudo no mundo da informática são potências de 2. Então eu vou começar aqui embaixo de cada um desses números, colocar uma potência de 2. Então, começando 2 elevado a 0, que é 1, né? Então, 2 elevado a 0, 1, 2 elevado a 2, 2, 2 elevado a 4, e assim eu vou colocando todas as potências, 2, 4, 8, 16, 32, e eu vou colocando todas as potências de 2, até completar o número inteiro. Depois eu vou somar só os números que ficaram embaixo de um dígito 1. Então aqui está o meu número original. Na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando o de cima pelo de baixo. E se eu multiplico por 0, é 0. Então imagina aqui, ó, que é meu número original. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 2, 0. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 8, 8. 0 e 32. E aí eu vou somar isso aqui. Nesse caso aqui daria 44. Tem mais um aqui. Eu tenho um exemplo mais completo aqui para a gente fazer. Vamos lá. Então esse é o nosso número binário. Imagina que eles vão perguntar na prova quanto que vale esse número em decimal. Qual o valor desse número em decimal? Primeira coisa, eu escrevo esse número. Escrevo ele, dando espaço. Embaixo dele, embaixo de cada um dos números, eu vou colocando uma potência de 2. Começando aqui com 2 elevado a 0 e vou seguindo. Então, 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1, 2, 2 elevado a 2, 4, 2 elevado a 3, 8, 2 elevado a 4, 16, e assim eu vou, até completar o número inteiro. É um pouquinho chato, mas vocês vão ver que essas potências de 2, elas são comuns do nosso dia a dia, né? do nosso dia a dia de informática. Então, é um cálculo relativamente fácil de fazer. Eles nunca vão pedir um número muito grande, pode ficar tranquilos. Eles nunca vão pedir um número muito absurdamente grande. Uma vez que eu coloquei a potência, embaixo de cada número, uma potência de 2, até a última potência de 2, eu vou multiplicar o de cima pela potência que eu coloquei. Então, na prática, o que isso quer dizer? Que onde tem 0 em cima, vai ficar 0 embaixo. Então, eu coloco 0, 0, 0, 0, 0 e 0. E onde tem 1, eu copio o número e depois somo tudo. Assim. Então, onde ficou o número, eu vou somar esses valores e aí eu vou ter meu número em decimal. Então, é um pouquinho trabalhoso, mas caso aconteça deles pedirem, lembre-se, vocês vão ter que... O mais difícil aqui é vocês saberem as potências de 2. Vocês escrevem o número, colocam as potências de 2 embaixo, multiplica e soma os resultados embaixo. Isso para mudar de binário para decimal. Mudar de 0 e 1 para a base 10. E agora, quando for o contrário, quando eles pedirem de decimal para binário, ou seja, quando eles te derem um número em decimal e pedirem para você alterar, dar o valor desse número em binário, ou seja, em 0 e 1. Aqui eu coloquei o nosso macete, os 3 passos. Então nós vamos escrever as potências de 2, vamos sempre ter que saber as potências de 2, até o limite, até o número, sem estourar. Pode até escrever mais, mas é desnecessário. Então eu vou até eu vou explicar porque depois pode passar, mas é desnecessário. Então eu vou até o número máximo, vamos supor que eles peçam 64. Então eu venho 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Se eles pedirem 52, eu só venho até o 32. Ou seja, eu não estouro, eu não preciso. Eu posso até pôr o 64 aqui, mas na hora que eu for fazer a conta vai dar um 0 aqui. Se der um 0, o 0 à esquerda, mesmo no binário, não vale nada. Vamos lá então, vamos ver um exemplo prático.
Então vamos supor que eles peçam esse número. Eles pediram o número 10.046. Primeira coisa que eu faço, começo a escrever as potências de 2. Então, 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 3 é 8, 2 elevado a 4 é 16, e assim vai. Eu escrevo, aqui eu coloquei de propósito um número maior, mas eu só vou precisar dele até aqui. Vamos lá. E aí, eu vou pegar, faltou uma parte aqui. Vou seguindo. Eu vou somar as potências até obter um número começando da maior. Então eu venho da esquerda para a direita somando os valores das potências. Então vamos lá, eu quero 1046, eu não posso pegar o 20.048 porque eu estouro. Então eu tenho que começar do 1024. E eu começo a somar. 1024. Para 1046, se eu pegar o 512, estoura. Se eu pegar o 256, estoura. Se eu pegar o 128, estoura. Se eu pegar o 64, estoura. 1024 de 32, o 32 também estoura. Quem que sobra? O 16. Então 1024 com 16 vai dar 1040. Já está próximo. O 8 estoura. O 4 e o 2 eu pego, dá 1046. E esse aqui eu não uso. Resultado. Aonde os que eu usei, os valores das potências de 2 que eu usei, eu coloco o número 1 embaixo. As que eu não usei, que eu risquei, eu coloco um 0. E esse é o meu número. Esse 0 à esquerda eu ignoro, e esse é meu valor em binário do número 1046. Um pouquinho chato, né? um pouquinho trabalhoso, mas são as únicas formas, são as formas mais didáticas que existem para vocês fazerem essa conversão. Existem outras formas, contar em binário. Vocês podem, por exemplo, contar os números e só usar os dígitos que são compostos por 0 e 1. Por exemplo, eu começo a contar. 1 só usa 1. Só pode usar 0 e 1. Então 2 eu desconsidero, 3 eu desconsidero, 4 eu desconsidero, 5 eu desconsidero, 6 eu desconsidero, 7 eu desconsidero, 8 eu desconsidero, 9 eu desconsidero, 10. Então funcionaria mais ou menos assim. Eu conto 1, aí 2 eu desconsidero, 3 eu desconsidero, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 eu considero. 10, 11, aí o 12 eu desconsidero, 13 eu desconsidero, e vou contando assim. Os números que eu desconsiderei, eu jogo fora. Os que eu contei são equivalentes a 1 em binário, a 2, a 3, e assim vai. Então eu consigo achar, eu sei que 0, 1 é 1, 1, 0 é 2, 1, 1 é 3. E aí eu sigo contando até eu conseguir montar o valor que eu quero. É um pouco mais, esse é mais longo, é um processo mais trabalhoso, mas é mais fácil, mais intuitivo de fazer. Eu vou contando e só uso os números que são compostos por 1 e 0. Bom, esse foi o nosso exemplo. Um outro conceito muito importante dentro do mundo da informática são os tamanhos, são as unidades de medida. As unidades de medida, como eu disse, tudo na informática são base 2, né? Por causa da linguagem do computador. E a partir dessa base 2, dessas potências de 2, nós vamos construindo as unidades de medida. Então as unidades de medida principais da informática são o kilobyte, você tem o bit, que é a menor unidade possível de informática, que seria um estado só, daquele estado dos circuitos que eu falei. É um bit, a menor unidade possível de informação dentro do computador. Só que o computador ele não trabalha com bit a bit, ele trabalha em conjuntos de bit. O primeiro conjunto de bit é o byte. É o primeiro conjunto. Esse aqui é um conjunto de 8 bits, que é o byte. E a partir do byte, que é o pacote com que o computador normalmente trabalha, a gente vai multiplicando ele por 1000, por 1 milhão, por 1 bilhão e assim vai, para
a gente chegar nas unidades maiores para trabalhar, para facilitar o trabalho, né? Porque se você fosse contar, imagina eu falar que o meu pendrive ele tem a capacidade de 1.048.576 bytes, em vez de falar não, tem 1 mega, tem 1 megabyte no meu pendrive. Então, como fica mais fácil você trabalhar com as unidades convertidas. Então, as unidades são kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Já existe o pentabyte, mas é conceitual. No nosso dia a dia a gente pouco usa, só usa em situações de armazenamento gigantesco de informações. Então, essas são as principais unidades. Aqui eu coloquei... existe uma aproximação, para facilitar os cálculos, existe uma aproximação. Então, quando eu falo em 1 kilobyte, é aproximadamente 1000 bytes. Então, o quilo significa 1000, o mega significa 1 milhão, o giga, 1 bilhão, o tera, 1 trilhão e o peta, 1 quatrilhão. E aí você vai multiplicando esses valores para você... achar o tamanho em bytes de um determinado dispositivo. Dificilmente eles pedem para detalhes detalhes mais técnicos dessa divisão. O que eles pedem é para converter de uma unidade para outra. Eles pedem para você converter de kilobyte para megabyte, de megabyte para kilobyte. E aí você tem que ter o nosso macetezinho, que é assim. Memorizar a sequência. Então, quilo, mega, giga, tera e peta. Memorizar essa sequência e prestar atenção para que lado eles pedem para você ir. Se eles pedirem para você ir para lá, significa que você está se movendo para a direita. Ou seja, você está vindo daqui da esquerda e está indo para a direita. Então, você está indo do kilobyte para o gigabyte, ou para o terabyte, petabyte, para o mega. Ou seja, você está indo da esquerda para a direita. Se você estiver indo da esquerda para a direita, você tem que dividir o valor. Então você divide o valor. Depois vou dar um exemplo mais prático. Aqui eu só estou dando um conceito. Essa aula é para vocês terem um conceito. Depois eu vou dar no decorrer do nosso curso, eu vou dar um exemplo mais prático. Nós vamos fazer junto isso. Então ele vem da esquerda para a direita. Você divide, porque você está indo para a direita. E da direita para a esquerda você multiplica. Esse é o conceito mais básico que vocês têm que ter na hora de converter unidades. Depois, quando a gente for fazer o exercício, eu vou explicar detalhes, pedaço a pedaço, dessa conversão. Vamos lá. Ainda nessa nossa introdução aos sistemas operacionais, as partes que compõem o sistema operacional, que compõem um sistema computadorizado, a principal coração é a CPU. O processador, né? Quando a gente fala CPU, olhando para o gabinete, que a gente olha aquele gabinete dos computadores e nos referimos a ele como CPU, na verdade é uma forma errada de se referir. Quem é a CPU é o processador, que é o coração do computador. Então, aquela CPU é o gabinete onde está tudo que compõe o computador. Lá você tem a placa-mãe, você tem o disco, o HD, né? o hard disk ou HD, você tem as memórias, você tem as placas auxiliares, placa de rede, placa de vídeo, as placas auxiliares em geral. Você tem a fonte de alimentação. Ou seja, dentro do gabinete você tem uma série de dispositivos que compõem, uma série de partes que compõem o hardware do computador. E o que está fora do gabinete, que está conectado externamente ao gabinete, nós chamamos de periféricos. Que aí é o teclado, o mouse, a impressora, um scanner, o monitor. Tem periférico de entrada, periférico de saída. Então o monitor é um periférico de saída. Essa caneta digital que eu estou usando para escrever aqui, ele é um periférico de entrada. E assim vai. Então você tem o hardware, propriamente dito, que são as peças, são os componentes básicos do computador. E você tem os periféricos, que são os dispositivos auxiliares. E aí você tem as memórias. As memórias, existem vários tipos de memória. A memória RAM, ela é a memória de trabalho, ela é a memória principal do computador. Dentro do processador existe uma outra memóriazinha que é chamada de memória cache. É uma memória interna do processador. E ele, o que é a memória, né? A memória é, por exemplo, imagina que você tenha uma gaveta onde você guarda os seus documentos. Quando você pega
e você vai trabalhar com um determinado documento lá. Vamos pegar no mundo jurídico, você vai trabalhar com um determinado processo. Então você tem seu arquivo, depois você tem a gaveta, depois você tem a sua mesa e você tem a sua mão, a mão que você está usando para trabalhar. O documento que está na sua mão que você está lendo. Então quando você vai ler um documento, primeiro desarquiva ele, depois traz para a mesa, depois traz para a gaveta, coloca em cima da mesa, e depois você pega na mão. Você só lê um por vez. E é assim o computador. O computador funciona da mesma forma. Dentro do processador você tem uma memória mais interna, que fica dentro dele, dentro do processador, que é onde ele vai efetivamente trabalhar com aquela informação. E aí você tem uma memória um pouco mais acima, um nível acima, que são as memórias RAM. Elas estão de fácil acesso. Imagina que aqui está em cima da mesa, aqui está na mão do processador, aqui está em cima da mesa, ele pode pegar a qualquer momento. Você tem uma memória ainda um pouco mais alta, um nível mais de difícil acesso, que seria, por exemplo, os discos rígidos, ou os pendrives, que são dispositivos que o processador tem que parar e ir lá buscar para trazer para a mesa, para depois pegar na mão e poder trabalhar. E por último você tem a memória de um nível muito mais alto ainda, que é um arquivo morto, que é um lugar que você guarda lá no fundo, por exemplo, poderia ser um CD-ROM, um DVD, ou um outro tipo de armazenamento que você guarda e põe lá longe do computador. Então, você tem que primeiro trazer, colocar no computador, para depois ele ler, jogar para o disco, se for o caso, ou jogar direto para a memória, mas você tem níveis de memória. Essas são as principais. A flash é a memória dos pendrives em geral, que ela é uma memória elétrica, e ela pode ser gravada e desgravada. É um componente como se fosse um circuito desse, só que a diferença é que esse circuito, quando você desliga a energia elétrica, que ela perde a alimentação elétrica, o que está gravado nele se perde. A flash funciona muito parecida com esse, a diferença é que ela não perde, ela mantém. A ROM, por que não usa flash aqui? Porque ela é muito cara, ela é uma memória mais cara, se bem que hoje em dia se popularizou, e essa é mais rápida também do que a flash, só que ela tem um viés de perder. A ROM, ela é uma memória apenas de leitura, eu gravo uma vez e eu não consigo apagar o que está nela. O ROM significa Read Only Memory, ou seja, memória apenas de leitura. Você tem o CD e o DVD, que pode ser só de leitura, ou pode ser, por isso que chamava CD-ROM ou DVD-ROM, porque era CD só de gravação. As mídias magnéticas são os nossos discos rígidos. Existem alguns pendrives e alguns discos externos que são magnéticos. O pendrive regular, o normal, o nosso pendrive conhecido, ele é flash, mas existem alguns tipos de discos externos que são magnéticos. E a memória cache, que é a interna do processador, é a memória que está dentro do processador. Tem uma placa-mãe, então a placa principal, e os periféricos, como eu citei aqui, você tem alguns exemplos de periféricos. Com isso a gente encerra essa nossa primeira aula. Ainda nós estamos caminhando, nós estamos engateando ainda no nosso processo, né, de revisão das nossas noções básicas de informática. Eu estou indo devagarzinho, mostrando algumas coisas, depois vou dar alguns exemplos mais avançados, vou retomar alguns desses conceitos, nós vamos voltar nesses conceitos e explorar um pouquinho mais, ver como eles se encaixam em outras partes dos nossos itens, do nosso edital. Eu vejo vocês na próxima aula. Muito obrigado e até lá.